Olá! Sabe aquela sensação de perder uma questão de concurso por um detalhezinho de concordância? Pois é, verbal, nominal, vozes do verbo, às vezes são essas as regras que definem a aprovação. Então, nesta análise, vamos usar questões que já caíram em provas para desvendar as armadilhas mais comuns da gramática. Bora mergulhar nisso? A nossa missão aqui é decifrar juntos aquelas regras de gramática que, olha, sempre aparecem nas provas. E para ser o mais prático possível, vamos direto ao ponto, com questões de verdade que já foram aplicadas em concursos. Vamos começar com um tópico que, nossa, derruba muito o candidato. A tal da concordância verbal. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas a gente vai ver que com estratégia certa, dá para dominar essa regra e garantir os pontos bem preciosos. Olha só, vamos analisar essa questão real da prova para sargento da aeronáutica. É um exemplo perfeito de como a concordância verbal é cobrada em um nível bem alto. A pergunta é bem direta. Qual dessas frases tem a concordância verbal correta? Só uma delas está certa, hein? As outras são aquelas pegadinhas clássicas de prova. Qual será a alternativa certa? Vamos pensar um pouquinho? E aí, já tem um palpite? Essas questões testam muito a nossa atenção aos detalhes, né? Então vamos lá, descobrir a resposta e, o que é mais importante, entender a lógica por trás dela. E a resposta correta é a B. Foi encontrado um livro, 2 cadernos e um estojo. Eu sei, pode soar meio estranho para muita gente, mas vamos entender por que isso está gramaticalmente perfeito. Aqui está o segredo, o pulo do gato. O sujeito da frase, que é um livro, 2 cadernos e um estojo, ele vem depois do verbo. Quando isso acontece, a regra do sujeito posposto permite duas coisas. O verbo pode concordar com todos os elementos, ficando no plural, ou ele pode concordar só com o elemento mais próximo, e foi o que aconteceu aqui. O verbo concordou com um livro, que está no singular. Por isso, foi encontrado está corretíssimo. Agora um novo desafio de outra prova. A tarefa aqui é identificar os erros de concordância neste parágrafo. Esse formato de caça-erros é um verdadeiro clássico dos concursos. Vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, o correto é 200 milhões, porque a palavra milhão é masculina. Ok. Segundo, o verbo é existir e o sujeito é pessoas, que está no plural. Então, o certo é existem pessoas. E terceiro, a expressão trata-se de usa o se para indeterminar o sujeito. Então, o verbo fica sempre no singular, trata-se. Ou seja, todas as correções fazem todo sentido. E isso só confirma que a análise foi perfeita. Em uma única questão, a banca testou 3 coisas: concordância nominal, verbal com sujeito simples e verbal com sujeito indeterminado. É por isso que a atenção aos detalhes é tão, mas tão crucial. Bom, deixando a concordância verbal um pouquinho de lado, vamos para uma parente bem próxima dela, a concordância nominal. Aqui, a harmonia tem que acontecer entre os substantivos, os artigos e os adjetivos. E voltamos para a prova da aeronáutica para mais um desafio, mas agora com o foco total na concordância nominal. Vamos ver o que nos espera? Aqui, a missão se inverte. A gente precisa encontrar a única alternativa que tem um erro. É um formato super comum em provas que exige um olhar ainda mais crítico. Vamos dar uma olhada com atenção especial na alternativa A. E aqui está uma pegadinha clássica. A regra é bem simples. Se o sujeito não tem artigo, a gente usa é proibido entrada. Mas, se o sujeito vem com o artigo a, como em a entrada, aí o adjetivo precisa concordar. O correto, então, seria é proibida a entrada. Tudo bem, agora vamos mudar um pouco o foco da concordância para a ação em si. Vamos falar de vozes verbais, ou seja, quem faz o que em uma frase. Entender isso é fundamental para a reescrita de textos, uma habilidade muito, muito cobrada em concursos. O próximo desafio é de reescrita, olha só. A frase está na voz ativa. Trabalhadores retiram peixes. O desafio é como essa frase fica se a gente passar para a voz passiva, onde o foco vai para os peixes que são retirados. A transformação é basicamente esta. O que era o objeto, milhares de peixes, vira o sujeito. E o verbo, que era retiram, se transforma numa locução verbal, são retirados. Percebe como o foco da frase muda completamente? Sai do agente e vai para quem sofre a ação. E aqui está a resposta completa. Veja que mesmo reorganizando os termos na frase, a estrutura da voz passiva, milhares de peixes são retirados, continua ali, intacta.
Era exatamente isso que a banca queria ver. Para a gente fechar nossa análise, vamos resumir as lições principais e apontar mais algumas armadilhas que adoram aparecer nas provas. Um resumo bem rápido para fixar o conhecimento de vez. Vamos recapitular as dicas de ouro. Para a concordância verbal, a pergunta-chave é sempre: quem é que pratica a ação? Esse é o sujeito. Se o sujeito vier depois do verbo, lembre que a regra é mais flexível. Já na concordância nominal, a dica é ficar de olho nos artigos, eles que mandam no gênero e no número. E sobre as vozes verbais, é só se perguntar quem está em evidência, quem faz a ação ou quem a recebe. E para finalizar, uma ideia importante. A gramática não é uma inimiga, de jeito nenhum. Ela é um sistema que tem lógica. Entender essa lógica, como a gente fez aqui hoje, é o que transforma o estudo de regras em um verdadeiro domínio da língua. Encerramos com uma reflexão. Depois do que vimos aqui, qual armadilha da gramática nunca mais vai representar um perigo numa prova? Dominar essas regras é uma questão de prática e, claro, de muita atenção. O próximo passo é continuar essa jornada.